Bom, a grande novidade para 2026 é que agora o canal Hobby Científico com mais um portal de estudo, de notícias, de entretenimento, e agregamos mais valor à nossa equipe com a Carol Nascimento, que vai ser a nossa âncora nesse Nossa, nosso novo projeto. excelente. A primeira grande aquisição do canal Hobby Científico. Então vocês vão ver vários episódios, sempre gravado com muito cuidado, com muito zelo. E em quase todos eles, a Carol é que vai estar de frente, fazendo as perguntas, direcionando o nosso podcast para assuntos sempre relevantes e pautados no que deu origem ao canal Hobby Científico, que é justamente representar a nossa especialidade dentro de uma pauta científica. Exatamente. Olá, eu sou Carolina Nascimento, sou farmacêutica, atuo nesse segmento já há 23 anos e fico muito feliz de poder fazer parte desse grupo agora para que a gente possa trazer ainda mais ciência de qualidade para vocês. Eu sou Eduardo Dreyer, cirurgião dentista. Vai, Ele, cara, ele pega. Eu te falei. Não ajuda, né? É importante dizer, pessoal, que o Eduardo Dré largou a bebida para estar aqui hoje. Ele é herdeiro da destilaria do conhaque Dreyer. Ele poderia estar fazendo outra coisa agora da vida, É mas em verdade, prol da é ciência, verdade. está aqui junto com a gente. Isso é louvável. Vamos, né? Um dia de cada vez. Muito bem, Eduardo. Brincadeiras à parte, então, me apresentar. Eu sou o Eduardo Dreyer, não do conhaque. Sou cirurgião dentista, especialista em ortodontia e harmonização orofacial. Sou professor de pós-graduação em algumas especializações no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, meu estado. Atuo também no grupo de pesquisa, capitaneado pelo professor Antony Barbosa. E, junto com Pedro e com Michel, iniciamos essa caminhada no canal Hobby Científico, né? Um grupo que iniciou sem grandes pretensões e já há 5 anos estamos aí tentando trazer luz para a nossa especialidade. Olá, eu sou Michel Galvão, sou cirurgião dentista, formado no Rio de Janeiro. Atuo no Rio de Janeiro e agora, recentemente, em Minas Gerais. Também sou professor de algumas pós-graduações aí pelo Brasil, a convite. Também ministramos alguns cursos, fora as pós-graduações, né, voltados para harmonização facial, cirurgias. Sou especialista em harmonização, implantodontia, mestre em implantodontia também e cirurgião bucomaxilofacial. E estou aqui para contribuir com vocês nessa nova empreitada do canal Hobby Científico. Eu não falei no início, sou Pedro Ramos, mais conhecido pelos vídeos polêmicos, mas o foco pode ficar tranquilos que o foco do podcast não é a polêmica, o foco é trazer realmente ciência e discernimento. Sou cirurgião dentista, como eles dois. Como o Michel, sou cirurgião bucomaxilo também. Acabei meu mestrado agora, estou fazendo doutorado. Ainda não defendi o meu mestrado, então, porque foi feito fora do Brasil, estou em processo de aprovação no comitê de ética, uma luta. Estou fazendo medicina agora, uma loucura. Sou pai de 3 filhos e a minha vida é essa aí, essa insanidade total. Coincidência, também sou mãe de 3 filhos. Sim. 2 insanos. Bom, e a saúde estética, ela vive num avanço, numa progressão, acho que meio que geométrica, né? Sei lá, de tecnologias, de produtos, várias empresas entrando no mercado, uma quantidade gigante de acesso, porém, nem sempre esse acesso vem acompanhado de uma base científica robusta para poder apoiar o profissional na prática clínica, né? É inclusive uma pressão, né, que o profissional sofre muitas vezes pelo protocolo, pelo novo produto, por parte dos pacientes, muitas vezes. Na né? realidade, nós nunca fomos tão vistos, né? Se a gente for pensar nas gerações passadas, Eduardo ia casar com a menina da escola. Nosso mundo era desse tamanho aqui. Cabia na palma da nossa mão. Agora, com televisão, rede social, você é visto o tempo todo por todo mundo. E aí a exigência por estar bem o tempo inteiro é maior, o que torna esse mercado
gigantesco e muitas vezes irresponsável. Dentro do mercado global da estética, né? A gente passou recentemente por uma pandemia. A estética foi um dos únicos setores que tiveram crescimento dentro da pandemia. Então, depois que as portas se abriram, né, no pós-pandemia, o interesse se tornou muito maior. Com o boom das redes sociais, todo mundo trancado dentro de casa, olhando para a tela do celular, trabalhando de home office, e os cuidados já não eram mais o mesmo. Quando esse pessoal resolveu se olhar no espelho, muito tempo dentro de casa, as portas, quando se abriram, acho que cada um teve a mesma experiência no seu consultório. O aumento do fluxo de pacientes procurando por estética. As pessoas começaram a ter tempo de se olhar no espelho Uma demanda e reprimida, não né? gostaram do que viram. Isso foi excelente, né? Para quem já estava na área, como a gente já caminha algum tempo dentro dessa área, né? A gente conseguiu pegar esse boom. Com isso também foram atraídas muitas empresas, que agora a gente vê mais no mercado, muitas empresas de produtos, né? Equipamentos. E isso criou uma mentalidade nos pacientes de que eles têm que procurar por uma novidade que vai funcionar melhor do que o que estava funcionando dias atrás. E em cima disso, a gente começa a enxergar que essa busca, tanto do paciente quanto do profissional, por entregar uma novidade, gera alguns problemas. E a gente tá aqui para abrir alguns parênteses referentes a esses problemas. E é diante desse cenário que a gente decidiu reunir, então, nós 4, para poder trazer conhecimento, trocar experiências. Vamos ter convidados no futuro, né? E a gente poder criar um espaço de diálogo aberto, para que a gente possa realmente trazer a ciência, a base, a razão efetiva pela qual a gente vai fazer uma escolha de um procedimento. Lembrando que estética, a gente está falando de algo que é saúde, né? Mesmo a gente falando de estética, a gente está falando Não de pode ser saúde. superficial, né? Não pode ser superficial. Nós estamos enfeitando um quarto, né? Nós Exatamente. estamos enfeitando uma cara de alguém. E se a gente for pensar em saúde, né, como a resolução da OMS, saúde é o completo bem-estar físico, social e mental. A estética está ligada ao físico, ao mental, ao social, porque mexe em tudo isso com as pessoas. E por mais que seja utópico, a gente tem que perseguir utopia, né? Porque é o que nos move. Se a gente ficar sempre contentado com o que já existia, como era, vamos respeitar o nosso passado, mas nós precisamos evoluir, e para evoluir a gente precisa revisar os nossos conceitos. Os nossos valores e os nossos princípios são inegociáveis, e é até por isso que o canal existe, porque a gente tem valores, E tem dado certo. Exatamente, de buscar sempre uma evidência de segurança, de previsibilidade para entregar um resultado seguro e bom para o nosso paciente, cuidar do nosso paciente. Mas os conceitos a gente também tem que estar aberto. O Pedro tem uma frase que eu gosto muito, Pedro, que tu fala sobre não ter... Eu não tenho apego aos meus erros. Exato. Se você me provar que eu estou errado, eu mudo de ideia na mesma hora. Igual aquela frase, aquela música do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, desde que me prove. Exato. É simples assim. Não, é igual... A gente aprendeu como botar toxina botulínica no depressor do ângulo da boca. Sim. Superficial, né? Exato. Mas na física a gente tem Eu já tinha referencial. estudado, eu não aprendi assim. Eu aprendi assim. E aí a gente colocava em pápula, morrendo de medo de deixar a boca de alguém torta. A partir do momento que a gente abordou, inclusive, no canal, um artigo provando que 6 milímetros, 45 graus, é superficial em relação ao músculo, pronto. Eu não questionei. Eu comecei a fazer assim. Então, eu não tenho uma opinião rígida sobre as coisas, mas eu preciso de comprovação. Quem não precisa de comprovação para mudar a maneira como trabalha, é abestalhado. Não é? Ao menor vento, muda de opinião. Exato. Tem que ser um vendaval. E o episódio de hoje, ele vai discutir justamente isso. O marketing, o achismo
e a ciência. Porque muitas vezes os profissionais seguem pelo marketing, que é o que as indústrias entregam para eles, levam de material, e muitas sérias trazem materiais robustos e baseados em ciência, outras nem tanto. O achismo, porque ele acha que a experiência clínica ou que ele viu alguma coisa e quis mudar a técnica, uma vírgula na técnica, e ele acha que ali vai fazer a diferença. E o que efetivamente é comprovação científica e vai te dar o respaldo. Alguns anos atrás, o Pedro fez uma análise de perfil de rede social. E aí ele identificava profissionais, assim, esse cara é um abestalhado. 5.000 aplicações de tal substância. Então, como se aquilo O rei gerasse... da papada, 10 mil. Eu fiquei avaliando, na Aí verdade. você fazia o cálculo a bio quantas do Instagram. fazia por ano. Exato. 10 mil. Ele tem 3 anos de atuação, ele então tem que ter feito quantas por ano para Não, atingir os e 10 assim, mil? mostrando, querendo rei do Batia, a Botox. conta não A conta batia. não não, e querendo É. buscar uma autoridade em cima de uma experiência. Tinha uma que era autoridade em Hoff. Eu falei, pronto, é a delegada. Viu ruga, prendeu. E isso. No outro assim, dia ela pagou. E assim, gente, a gente não tá aqui para questionar a experiência de ninguém. A gente sabe que A experiência clínica é muito importante. Sim. e muito saúde importante. baseada em evidência, Exatamente. ela vai ter a melhor evidência disponível, ela vai levar em consideração a experiência profissional e também as condições do paciente, a realidade do paciente, isso tudo Exatamente. fazendo essa pirâmide, né? Mas não pode ser apenas eu acho, faz assim que dá certo. Como isso, inclusive, foi algo que fez o canal surgir. A gente não estava mais satisfeito com aquelas informações que nos eram passadas, né? Assim, eu e o Pedro conversando, cara, não pode ser assim. Quantas Primeiro- vezes o professor, a- você perguntava para o professor e o professor respondia, faz assim porque eu faço assim e dá certo. É. Não A tinha ci- uma a- base, a né? ciência não é achismo. A ciência é a resposta com métrica para as Exato. perguntas que surgem no dia a dia. Com esse tempo todo que vocês já estão juntos, há 5 anos, falando sobre ciência, por que vocês acreditam ainda que existe uma resistência por parte do profissional em ler estudo? Não existe essa cultura. Preguiça. A própria cultura da leitura veio morrendo com o digital, Exato. né? Eu creio que O chat PDF já te dá a resposta, né? Não precisa também ainda tem isso agora, a Mas inteligência não tem um artificial. filme sobre esse artigo? Não é possível. Exatamente. Não vou ler o livro não, que vai vir o filme, mas artigo não tem filme. Exatamente. É por isso que ninguém sabe. E é uma falha de formação também, né? Porque na faculdade se entrega uma apostila, tem que se estudar por aquela apostila, não se sabe de onde aquela informação origem, né? surgiu. Então, As perguntas vão sair dali Eu fui na um dos prova. primeiros professores a dizer, não tem apostila. E ele ficava doido. Eu falei, não tem apostila. Não tem apostila. Sabe o que é uma apostila, Eduardo? É o retrato da informação atual. Aquela apostila, de repente, amanhã não tem valor. Exato. Falei, não vou dar apostila. Quem quiser que a gente vai dar um drive com 300 artigos. E tem até hoje. A gente tem um curso chamado Skin Pro, que a gente dá. Pergunta, não sei se você tem essa informação, quantos entram no drive? não, Ninguém. eu tenho informação porque eu preciso... Você tem que liberar. Exato. Tá vendo? Ninguém entra. A apostila, eu falei, não tem. Eu neguei. Aí agora eu entendi. Né? Pressão Que mercadológica, que não né? pode ser. Que a gente tem que também ter um comercial e ter o científico. Sim. E isso é muito curioso, lembrando até, não é do tema, mas eu venho de uma outra escola. Sou velho, tenho 50 anos, né? Primeiro curso de cirurgia que Você eu é fiz. jovem, vai, porque eu também vou tô caminhando para. Primeiro curso de cirurgia que eu fiz, que eu já estava na Hoff, eu brincando, falei, professor, cadê o lanchinho? E a hora do coffee? Aí ele só olhou para trás e falou assim, eu tô aqui para te ensinar, não tô aqui para te alimentar, não. Não trouxe um Kit Kat, um negócio de casa? Falou assim. E a Hoff, não, a gente quer encantar as pessoas com a comida. Saxofone, canapé, Comidas e roupas, né? champanhe. No final tem um champanhe. Exato. Qual o cinto que você está usando aí, Eduardo? Se o coffee é bom, o conteúdo é fraco. O coffee é bom para esconder o conteúdo. Sempre falei isso para Eduardo. Claro que toda regra tem exceção, mas é uma piada que a gente criou entre a gente, né? Se o coffee é bom, as pessoas nunca viram. As pessoas vão para um curso e ficam tirando foto da comida. Não tem comida em casa, não, gente.
Não é possível. Mas a experiência, né? Sim, ela, não. ela pode Depois ser eu um dei a... complemento, Paulinha né? amoleceu minha vida. Hoje, quando a gente dá curso, Paulinha cuida dessa parte. É, Ainda não é aquele cofre instagramável, que a gente recebe uma porção individual, com um nomezinho na sacolinha, para não ficar com Não, vida a gente exposta. já foi em curso com coffee bom e conteúdo bom de cirurgia. Aonde? A gente já fez. Curso do Algarve. Do Algarve, verdade. Excelente. Ali, na verdade, eu acho que ele não ficou rico porque ele gasta muito com comida, porque era um banquete. Um banquete. Um abração, professor Algarve. Um dos melhores cursos de cirurgia que a gente e já fez. pensando, Junto com o nosso agora. Junto com o nosso. É, junto com os o dois nosso. melhores do Brasil. e pensando assim, a gente falou em ciência. O método científico, óbvio que ele não é infalível. Sim, sim. Mas é o melhor método que existe, porque nós somos profissionais da saúde, nós somos tomadores de decisão frente a uma situação. O paciente chega com um determinado quadro e a gente precisa reconhecer e buscar uma alternativa terapêutica para tentar auxiliar Uhum. aquele paciente não fazer mal, né? É básico, em primeiro lugar, não gerar dano para o paciente. Uhum. Então, a gente precisa de uma fundamentação para fazer essa escolha. Uhum. E aí, por isso que a ciência é tão importante, tão fundamental. E por mais, talvez seja um tema denso, chato, a gente quer justamente com esse podcast desmistificar isso, trazer uma luz de uma maneira mais amena, mais tranquila, mas sem perder a seriedade também, porque, como a gente falou antes, os valores e os princípios são inegociáveis. Exato. E uma coisa que eu acho que é importante é que muitas vezes a gente fala ciência, né? Ciência existe, assim como tudo na vida, existe ciência boa e ciência ruim, né? Uhum. Então, também um outro fator que eu acho que a gente vai poder trazer muito isso é o lado crítico da publicação. Porque muitas vezes a pessoa fala, tem publicação? Tem. E eu falo pelos anos todos que eu trabalhei na indústria farmacêutica, muitas vezes você é cobrado pela publicação. Aí você entrega a publicação profissional e fala, beleza, tem publicação. E põe aqui e acha que o conhecimento vai sair da mesa e entrar na mente. Exatamente. E não tem o senso crítico de olhar e falar, qual que é o N desse estudo? Uhum. Qual é o desenho metodológico desse estudo? Qual a intervenção? Analisar o Qual a artigo. intervenção? Então, a gente... Desfecho. Qual foi o propósito disso? E muitas vezes você encontra estudos que eles estão na base da pirâmide de evidência científica e que as pessoas ovacionam e dizendo que é um estudo uau, mas que você vai ver, o estudo é ruim. É o princípio da maioria dos cursos das celebridades da harmonização, é isso. É isso. Quase todos os cursos, caros inclusive, pautados em pouquíssimos estudos in vitro. Isso. E já querem transpor isso para um vivo, com várias variáveis. O laboratório é o rosto do vivo, né? É. Então. E não pode, né? E não pode. Você tem algumas etapas, né? A metodologia Tem um rito, científica tem um rito a ser seguido, né? a ser seguido. E eu acho que Que não é de hoje também, né? Já existe há muito Sim. tempo, não é novidade. Mas, inclusive, precisou eu não virar sabia. uma lei, uma resolução, que agora a ciência, a estética não é mais uma terra de ninguém. O que a gente escuta muito? Mas fulana é pioneira. O lugar do pioneirismo é no laboratório. Sim. Não é na cara dos outros. Sim. Então, quando você estimula num curso que as pessoas façam experiências, você transforma cada clínica de um aluno seu em um laboratório amador, né? Exato. Caseiro, e cada paciente numa cobaia. Aquele paciente assinou um termo E dizendo com que viés, né? quer Porque ser cobaia. ele aprendeu e não necessariamente ele replicou. vai replicar da mesma forma que ele E- aprendeu. e- ele vai aplicar com E uma o pior, diferença né? ainda, A gente sabe Sim. que a cobaia, no final do estudo, ela morre, né? Ela é sacrificada. É. Então, e como é que a gente vai trazer isso? Então, acho que é muito importante a gente ter esse trabalho de conscientização, de entender. Não que todos os artigos que estão na base da pirâmide, eles vão ser artigos que eles não têm qualidade. A gente estava conversando mais cedo sobre isso. Exatamente. Por exemplo, eu É, posso tanto pegar que um a relato nova- de caso. A nova pirâmide, a experiência- o limite entre as camadas não é mais assim, uma linha. É uma linha ondulada. ondulada. Então tem relato de caso que é melhor do que uma revisão. Exato. E isso, a Mas gente tudo vai depender do senso crítico que você tem gente na pode- metodologia. pra entender. pode concluir que a gente está diante de uma falência de filtro Uhum. Sim. profissional. O profissional, por mais que ele tenha uma graduação, uma pós-graduação, muitas vezes é leigo para interpretar um dado ou para tomar aquele dado com cautela. É um sinal, mas novos estudos. Isso é algo que a gente faz nas nossas publicações, em quase todas as Mas publicações. isso aí é uma crítica, não é a formação dele como especialista, né? É uma crítica
há uma formação pessoal, porque todos eles ali passaram pelo ensino médio, passaram pela graduação, quase todos têm uma pós-graduação e são incapazes de ter esse tipo de discernimento. Eu Senso aceito crítico, né? isso, exatamente. Eu não posso aceitar, por isso que eu pego pesado em meus vídeos, eu não posso aceitar que um colega seja tão abestalhado a ponto de não perceber a lorota que o professor está contando. Exatamente. Às vezes o professor fala algo e eu tô ali horrorizado e as pessoas do lado estão aplaudindo. Eu falei, não é possível. Né? Entrou na minha cabeça de um jeito Uhum. e entrou na cabeça deles a ponto de merecer aplauso? Não é possível. E não é a gente Ah, querer... qualquer paciente eu trato com 30 ml. Eu levantei e fui embora. A maioria urrando. E isso Vai entender. e não é algo especial na gente. Mas tem uma frase que é atribuída ao Einstein até, que ele diz, olha, não pare de questionar nunca. Isso, Uhum. é isso. Duvide, busque saber. Eu uso Aham. muito dizer que Encontrou um bom jeito de fazer, encontre o melhor. o melhor. Eu costumo dizer muito que a ignorância nos faz corajosos. Quanto menos a gente sabe, a ignorância é no teor real A da gente palavra. vê isso demais na Quanto cirurgia. menos a gente sabe, mais a gente É. tem coragem de O fazer. perigo sempre está no destemido, né? Isso. É, E quanto isso aí. mais você sabe, mais cautela você quer ter. Então, o convite que a gente faz hoje é para que vocês cada vez mais busquem o conhecimento. E aí, através desse conhecimento, vocês vão poder ter o senso crítico de dizer: faz sentido? Não faz sentido. Eu vou melhorar o que eu li, eu posso fazer melhor do que o que eu li, e isso não tem problema nenhum. Porém, eu estou tendo uma base efetiva, testada, validada, que está me dizendo: faz sentido. Porque o que a gente vê hoje no mercado são pessoas que acham, replicam e os outros reproduzem, Exatamente. sem questionar. Eu acho assim, a ciência, ela começa com uma hipótese, né? Isso. Eu vou levantar uma hipótese porque eu acho que se eu pegar esse produto, juntar com esse e aplicar aqui, eu vou ter esse resultado. Mas o rito da metodologia científica pode não dar a resposta que eu quero, O que eu estou desfecho esperando. pode ser o contrário. Pode ser o contrário. Exato. E eu vou fazer isso diretamente no paciente para descobrir que, opa, eu acho que não é o que eu pensava. Não deu certo. Não deu certo. Então, falta esse senso crítico de quem é o formador de opinião dentro da nossa especialidade, né? Falta o senso crítico de quem Não, está falta ali senso esperando crítico, a não. informação. Falta caráter. Daí já é questão até Caráter, princípios, valores. É gente sem caráter. Os princípios são Os princípios Inegociáveis. e valores são Ô, inegociáveis. Eduardo, se Isso eu aí. estou aqui estimulando você a usar algo da minha cabeça, sem comprovação que vai A dar. sua linha de não. cosméticos. Pensa comigo. Um produto novo, primeiro, ele tem que provar que é seguro. O meu produto que eu lancei agora não tem essa prova, porque para provar tem todas as etapas científicas que a gente sabe. Ele tem que funcionar. Então ele tem que ser seguro e tem que funcionar. Eu também não tenho essa prova de que funciona. E ele tem que ser melhor Do que a já nível de existe. custo-benefício das coisas que já existem. Mesmo assim, eu tô ali martelando para você usar. Você é um abestalhado, que não tem senso crítico. Eu não sou, em mim não falta o senso crítico. Eu tenho até demais. Eu sou mau caráter mesmo, que eu quero ganhar dinheiro em cima da sua ignorância. Então a gente vive uma era de falta de discernimento pela massa e de mau caratismo por parte dos formadores de opinião. Como é que é? Gente mau caráter. Todo dia de manhã o que acontece? Todo dia de manhã abre o Instagram um abestalhado e um esperto. Quando eles se seguem, tem negócio. Dá match. Tá? Exatamente. Cara, e a coisa. Não, isso aí depois a gente fala depois. Não vou dar spoiler, não. Mas, e assim, não é ter uma super pretensão, mas o canal ele surge com essa ideia justamente de trazer algum respaldo e incentivar esse olhar, de também buscar novas publicações, novas conexões realmente com pesquisadores que estão lá no laboratório ou estão lá desenvolvendo estudos sérios, passando por comitês de ética. É muito louvável de quem está lá
trabalhando e fazendo a coisa certa. Então, o canal, ele é um divulgador. Quem O está no- dentro de uma revista, um revisor de artigo. Exato. O podcast, que a gente, ele é mais uma bomba que a gente quer lançar aí para tentar atingir mais pessoas, Quer mais ver uma coisa colegas. que reforça o que eu estava falando? A Hoff ficou famosa pelo full face, correto? Sim. A Exatamente. gente teve vários profissionais que são artistas, que têm uma boa mão, isso é inquestionável, que divulgaram seus trabalhos e chamou atenção para a Hoff. Full face. O full face, explicando. 3 ml, A é preencher. A exposição da Hoff foi um ponto positivo. Foi um por ponto esse lado. positivo. Com Isso. preenchimento. Não, mas é o que eu na falei face. até no outro Grandes podcast que a volumes. gente gravou aqui. Essas pessoas tiveram importância Sim. para poder divulgar a especialidade. Agora, sai de cena e entra quem estuda. É isso que tem que ser feito. Quando Ou se adapta, né? Não É. precisa sair de cena, não. se adapta. Se Quando adapta. começou a Hoff, o pessoal ficou famoso fazendo hiperpreenchimento, né? Mas existe uma frase que Deus perdoa o ignorante. Ele não sabia que estava fazendo mal às pessoas. Mas depois disso veio o artigo da Gabriela Casabona, do Cotofana, mostrando os riscos dos hiperpreenchedores. E o capeta continuou preenchendo daquela mesma forma. Então, é mau caráter. Porque colocou o dinheiro à frente da saúde dos pacientes. Porque a gente sabe todos os riscos envolvidos em hiperpreencher uma face. Então, não tem como pensar que é sem querer. Sim, sim. Então, mas voltando, né? O nosso papel é justamente esse, incentivar. Não é uma coisa assim, nós viemos para trazer desconforto, nós queremos engajamento, queremos brigar, Viemos não. para trazer Não, desconforto, sim. O desconforto desconforto quem merece. faz você mudar a sua posição. Exato, Exato. evoluir, exatamente. Para Então- evoluir. Então, não pejorativamente. então, essa frase que eu escutei alguns dias atrás, eu acho que faz muito sentido, é essa. Os conceitos, eles precisam ser revisados para a gente evoluir. E muitas vezes o contraditório vai nos fazer refletir, pensar, ou para a gente Continuar. confirmar as nossas convicções, ou para mudar o rumo para evoluir Aumentar o realmente. Então, Eduardo, o que eu acho que ficou claro na sua fala é que o podcast Hoff Científico, ele está aberto para as pessoas que realmente se dedicam à pesquisa, né? Aos professores. Nós temos vários professores sérios que estão aí debruçados mesmo em fazer ciência de qualidade, né? Em buscar fazer pesquisa, se não fazer efetivamente o ensaio clínico, mas ele também busca a estudar cada vez mais. Então o canal está trazendo luz tanto para os profissionais, exposição para aquelas empresas que querem divulgar a ciência por trás dos seus materiais, toda a segurança, os protocolos por trás desses materiais, com o objetivo principal de beneficiar o paciente. Exato. E aproveitando, falando em paciente, vocês acreditam que o paciente, ele consegue perceber que aquele profissional, ele tem bagagem científica e ele usa isso como uma escolha para voltar naquele profissional ou para se vincular com aquele profissional, para se fidelizar com aquele profissional pela bagagem científica, ou o paciente também está às cegas e ele está indo pela onda do profissional que é mais midiático? Eu acho que isso, cada um pode ter uma resposta distinta. Eu vejo pelo meu público, né? De início, pacientes os mais leigos possíveis. Realmente muito preso ao que o mercado traz. Mas a informação está aí, acessível a todo mundo. E a maneira como a gente trabalha lá na clínica, meio que foi selecionando. Demorou para eu formar uma clientela, porque a minha maneira de trabalhar sempre foi essa. Eu nunca dei o que o paciente queria, eu dei o que eu achava que ele precisava. E eu sou assim. Mas o paciente quer isso. Que nem um cirurgião, né, Michel? Super habilidoso. Não tem nenhum cirurgião mais habilidoso do que ele. Estou falando de habilidade manual, de senso estético. Mas a nível de planejamento, ele peca. E aí eu questionei, que eu realmente admirei o trabalho dele, mas quando eu vi um planejamento, eu falei, cara, você opera tão bem, mas por que assim? Não, porque minha paciente quer assim. Aí eu falei para ele, não existe nenhuma paciente que consiga me levar ao erro. Porque o planejamento dele na cirurgia estava errado. Então, só para voltar, a minha maneira de impor o correto, o comprovado, com o tempo filtrou. Aqueles pacientes do oba-oba, do encantamento,
seguiram a vida. Então, eu acho que tem no mundo aí fora os dois tipos de pacientes. E eu filtrei os pacientes mais críticos. Então, dificilmente um paciente que é meu vai me trocar por alguém do Oba-Oba. Ele pode me trocar por alguém que ele fala, pô, esse cara sabe mais que o Dr. Pedro. Mas não porque eu estou usando roupa da moda, não porque... Você está entendendo? Sim. Eu criei uma clientela. Falar em roupa da Crítica. moda, a gente está precisando aqui, ó, do patrocínio da Insider, que tem todo o podcast. Que já tem um concorrente, ó. MG Galvão. Depois a gente vai falar sobre essa blusa sensacional. E até pode ser um crescimento mais lento. A gente percebe isso, que a gente tem esse jeito de trabalhar, mas com certeza pelo menos eu tenho essa certeza de que... O seu jeito de trabalhar te faz deitar tranquilo. E É também é sólido, é um crescimento sólido. O que o Pedro estava falando é justamente isso, da gente pegar, falar com o paciente notar credibilidade naquilo, segurança, porque Exatamente. não é o Eduardo falando. Inclusive, eu gosto muito de usar esse termo nas minhas aulas, não é o que eu acho, é o que a literatura tem mostrado. Um dia eu escutei uma recomendação de um colega, um outro profissional, um médico, dizendo o que esse dentistinha tá pensando. E a paciente veio me trazer isso. Eu disse, ele tá certo, a minha opinião, se a gente levar em consideração a base tá na base da pirâmide científica de relevância, né? A opinião de um profissional. E não era a minha opinião. Aí quando eu mostrei para ela um ensaio clínico robusto, mais de 1 milhão de pessoas, o N do estudo, um acompanhamento de 10 anos, ela pensou assim, poxa vida, esse cara tá estudando. Final da história, ela trocou de médico, sabe? Não era a minha ideia, mas ela também percebeu que aquele profissional não estava atualizado ou que não estava buscando a ciência. Então, eu acredito muito nisso que o Pedro fala. A gente vai filtrando e também o paciente vai notando. Você cultiva a clientela que você quer. Exato. Se você jogar Exatamente. milho, só vai aparecer galinha. Se você jogar carne, vai aparecer leão. Então, assim, eu jogo conhecimento. Os meus pacientes saem da minha consulta instruídos. Uhum. Então, eu atraio gente interessada em conhecimento. A gente começou falando da quantidade de procedimentos, de produtos, de equipamentos, né, de acesso a novas alternativas de tratamento. E que a base, e que infelizmente a velocidade da base científica ela não acompanha essa quantidade de novidades, né? Uhum. Mas eu vou extrapolar para a gente finalizar, dizendo que não só os produtos, a tecnologia, ela está cada vez aumentando, mas o número de profissionais também. Sim. E é uma opinião pessoal, mas eu acredito que exista um balizamento, eu vou chamar, num futuro muito próximo, que vai existir um número grande de profissionais entrando, muitos movidos pelo ganho, né? Que está cada dia menor. E que está cada dia menor, porque está Pra diminuindo massa. o custo, porque Uhum. as pessoas, quanto menos conhecimento, mais elas vão diminuir, vão colocar o preço mais baixo para poder acessar um público menos exigente, uma clientela menos, né, os pacientes menos Você exigentes. vê que grande parte é Mas comercial. que isso vai ter um filtro, vai chegar um momento aonde vai passar por uma peneira, vão ficar aqueles que realmente se dedicaram a ser diferentes. Então, o nosso convite é, seja diferente, mude o seu mindset. Uhum. O dinheiro, ele vem como consequência. Aquilo que você faz bem feito, que você faz com qualidade, que você se dedica, que você estuda e você sabe o que está fazendo, te mantém por mais tempo. Porque quando você falou, deita com a cabeça tranquila, né? Uhum. Você faz para deitar com a cabeça tranquila. Quer dizer, eu garanto que eu vou ter menos intercorrência. Ah, com certeza. Não que eu vou estar isento de intercorrência, mas eu tenho Sim, menos só chance de acontece com quem... intercorrência A com quem intercorrência faz. só acontece com Com quem quem faz. faz. Mas eu vou ter menos intercorrência, menos chance de intercorrência. Eu vou ter Agora, uma carreira a muito inter- mais sólida intercor- e a consequência A é o financeiro. intercorrência é culposa ou dolosa, Exato, né? exato. Ó. Então, o convite venha estudar conosco, participe, interaja, traga para a gente opções de temas que vocês gostariam de ser abordados. O convite é extensivo aos profissionais de saúde, né? Todas as áreas de profissionais de saúde,
as indústrias que queiram também trazer o procedimento para os seus estudos, o seu conhecimento, trazer à luz os seus estudos para o mercado. E os pesquisadores que queiram participar conosco. Inclusive, se a gente contar como que surgiu essa ligação com a Carol, foi justamente lá no princípio o canal buscando mais artigos, a Carol sendo responsável científica de uma marca comercial, e a gente pensando assim, eu e o Pedro, vamos ver se não existe mais Queremos falar sobre esse produto, mas a gente quer falar o que existe o que realmente. existe de A fato. gente fez as nossas pesquisas, né? Nós fizemos as nossas pesquisas, mas a gente não estava certo que aquilo era tudo. Então, buscamos a Carol para saber. Então, é a nossa maneira também de... Não é querer ser dono da informação, não. É buscar Dar a trazer... oportunidade, Não, deixar um canal aberto. Exato. E também Não, olha, eu entregar o acho- melhor, troca né? de Isso, conhecimento. se você não quiser, para dar depois, corta. Eu acho, inclusive, que é importante falar, porque assim, aqui é o canal Hoff Científico, mas a gente também é conhecido pela nossa individualidade. A Carol era gerente científica da Renova e nós queríamos abordar o Eleva de maneira imparcial, científica, abordando tudo que havia de publicação. A gente tinha no nosso poder 4 ou 5 artigos. Falei, Carol, meu nome é Pedro, sou do canal Hoff Científico, quero abordar sobre o Eleva, quero abordar de maneira imparcial, tudo direitinho. Me diz o que mais tem além desse. Ela falou, Pedro, vou dar uma olhada aqui. E aí nós conversamos sobre outras coisas. Ela me mandou e de fato era o que tinha e nós postamos o que tinha. Então a gente fez isso de maneira muito responsável e ética. Porque, veja, eu quis falar de um produto, eu procurei a empresa que fabrica aquele produto. E isso meio que é legal dizer, porque pouca gente sabe disso. A gente não viveu divulgando isso. O que a gente sim. faz. Sempre foi muito imparcial. E democrático também, para abrir espaço para Sim. que todos possam Eu se queria só posicionar. finalizar a nossa participação, a minha participação nesse quadro, né, que já estamos finalizando. O que eu acho mais interessante aqui? A gente vive uma loucura de mercado. Eu fui para os Estados Unidos agora, e aí as pessoas lançam um iPhone, compram um iPhone. E é uma loucura, todo ano um iPhone. E a Hoff vive isso. Todo ano uma novidade. E a gente consome. Com máquinas, imagina, máquinas são caríssimas. Surge uma máquina, eu compro. Aí surge uma nova, eu compro. Daqui a pouco, minha clínica é um cemitério de máquinas. E a gente vai se prosperar como? E outra coisa que é importante: isso aqui é um convite aos profissionais, aos que eu carinhosamente chamo de abestalhados. Essa é a oportunidade de deixar de ser abestalhado. Por quê? A gente estava falando de intercorrência. Se eu tenho uma intercorrência, como diz lá na Bahia, eu não ando só. Eu tenho Gaiton, Baratier não. Eu tenho Gaiton, eu tenho Cotofana, eu tenho vários estudiosos por trás de mim. Então, se eu tiver uma intercorrência e eu for processado, senta no tribunal eu e todos os autores que eu utilizei na minha prática clínica. Não tô só. Para tomar de decisão. Exatamente. Então o juiz vai falar assim: você tirou isso da onde? Eu falei: daqui. Não, então você fez tudo certo, novo, negligência novo, imperícia novo, não sei o que. Posso até perder a causa por alguma outra coisa, mas por negligência, imperícia e qual é o outro? Imprudência. Imprudência não vai ser. Quando a Carol, vamos usar a Carol, embora eu estou aqui querendo usar o nome de outra pessoa que está me proibindo, mas vou usar o nome da Carol. Quando a Carol cria um protocolo baseados na mente doentia dela, em estudos in vitro e em vozes do além, e ela ensina isso para Eduardo, e Eduardo faz isso no paciente, e Eduardo tem uma intercorrência, quando ele chega na frente do juiz Michel, o juiz Michel vai falar: você tirou isso de onde, Eduardo? Ah, foi do curso da Carol. A Carol vai estar no tribunal com você? Você está só, meu querido. Então, um recado para todos os abestalhados: se vocês querem segurança, não andem só. E não andar só é andar pautado em ciência. Exatamente. Muito bom. E é isso. Então, nós convidamos vocês a estarem conosco a partir de agora no podcast Canal Científico. Sigam, quem não segue ainda, siga @canal Hoff Científico. Que daqui a pouco não vai ser mais canal Hoff Científico, porque a Carol disse que parece um palavrão, que eu não posso. Eu estou me sentindo uma criança de castigo, gente. Tudo que eu falo é censurado aqui. Compartilhem com seus colegas. Vamos democratizar a ciência. Sejam muito bem-vindos. Enviem suas dúvidas. Tragam temas que vocês gostariam de ser abordados.
que muito em breve teremos um novo episódio. Se do liga que podcast. a temporada tá só começando. Exatamente. Cola com a gente que você vai brilhar. Valeu, pessoal. É um cafetão, Até. né? Até.